Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou o professor Fábio Modesto e nessa aula a gente vai dar uma geral sobre o desenvolvimento de jogos. Eu vou fazer uma comparação de construir jogos, de desenvolver jogos com uma construção de uma casa. A primeira coisa que a gente tem que ter noção é que o nosso alvo é a audiência, ou seja, quem vai jogar esse jogo. Então o que você tem que ver é que essa pessoa aqui, esse jogador, é diferente desse jogador aqui. Então esse aqui provavelmente vai gostar de um tipo de jogo, esse aqui vai gostar de outro tipo de jogo. Quando falamos em audiência, nós temos que, primeiro, que idade vai ser o meu jogo? Que gênero? Vai ser um jogo de primeira pessoa? Vai ser um jogo arcade? Vai ser um jogo plataforma? Vai ser um jogo de estratégia? Vai ser um jogo de aventura? E hoje gênero tem uma outra conotação no universo do desenvolvimento de jogos, que é você pensar no jogo para o público masculino, um jogo para o público feminino ou um jogo misto. Cultura. Que cultura eu quero pegar com o meu jogo? Vai ser um jogo de aventura, tipo Tomb Raider? Vai ser um jogo de estratégia? Vai ser um jogo de guerra? Tá? E aqui, que tipo de jogador eu quero pegar? Core game é aquele jogo onde o jogador realmente se empenha em jogar, né? É aquele cara que vibra, que fica horas e horas e horas jogando. E aí eu tenho um outro tipo de jogo, que é o casual game. É um jogo casual, é aquele jogo que eu não tenho um compromisso de jogar sempre. Por exemplo, um jogo que eu vou usar, por exemplo, quando eu estiver na fila da sala de espera do dentista. Por exemplo, Candy Crush. Por exemplo, Angry Birds. E assim por diante. Aí eu tenho que pensar que plataforma eu quero atingir. Eu vou atingir todas. Aqui tem algumas plataformas. Por exemplo, eu quero um jogo para Windows, quero um jogo PlayStation, um jogo para Xbox, um jogo para Android, um jogo para iOS, um jogo Wii. Eu vou fazer um jogo com um detector de movimento, tipo um jogo de tênis. Ou eu quero fazer um jogo só para o PlayStation, como existe hoje. Ou eu quero fazer um jogo para o Xbox, ou eu quero atingir esses dois nichos. Ou eu quero fazer um jogo, aqui eu não coloquei, mas poderia fazer um jogo para o Linux, fazer um jogo para o Mac. E ainda que eu não coloquei, mas você poderia fazer um jogo web, que são os famosos jogos online, né? Muitos jogos de RPG hoje estão nesse ambiente aqui. Bom, que material de construção que eu vou utilizar para construir o meu jogo? Tá aqui, ó. Código de programação. Então eu tenho que programar o meu jogo, porque o meu jogo é eletrônica. Eletrônica que funciona sob o computador. Então aqui nós temos uma comparação que vai nos dar uma ideia sobre a tecnologia usada para os games. Então, fiz uma comparação aqui, tijolinhos, como eu construísse uma casa, e aqui eu vou construir meu jogo. Primeira coisa, a base, a terra, o terreno, para nós é o hardware. É o hardware que vai fazer tudo acontecer. Depois do hardware, nós temos a fundação, que é a base, que vai dar sustentação para todo o resto.
é o sistema operacional. Depois disso a gente tem a construção, que para nós vai ser dividido em duas etapas. Primeiro, o que eu chamo de engine, o middleware, que você vai ouvir muito isso nessa disciplina, que é o que? Uma biblioteca que com o objetivo de construir o jogo. Normalmente o engine ele tem algumas coisas já pré-programadas, por exemplo, gerenciamento de gráfico, a física. O que é a física? Imagina que você tem aqui uma plataforma e aqui outra plataforma. Aí eu tenho meu personagem. O personagem ele vai pular para cá, só que ele dá um pulo errado. Ele pula aqui, ó, no meio, não consegue chegar. Então a tendência, quando eu uso física, é ele cair no abismo, tá? Entre outras coisas. Então a engine já me traz isso. Input, as entradas, então ela já tem algumas configurações para joystick, para teclado, para mouse, para esses novos dispositivos de realidade virtual que existem hoje. E na construção ainda a gente tem a codificação, porque não vem tudo pronto. Alguma coisa eu tenho que codificar, porque eu tenho que personalizar o meu jogo, tá certo? E a gente tem um acabamento. O que é o acabamento? É o projeto dos gráficos e do áudio, né? Gráficos aqui, cenário, background, personagem, gráficos de pontuação, menus, tudo isso é acabamento. Então é o que a gente chama de floreio, né? Áudio é importante. Por exemplo, você vai fazer um jogo de terror sem uma música impactante, o jogo não vai ter graça. Então tá aí as partes que envolvem o jogo. Bom, aqui eu fiz uma comparação. Vamos comparar a tecnologia que nós vimos no slide anterior: hardware, sistema operacional, middleware, engine, codificação e gráficos e áudio, com algumas coisas. Então, primeira coisa, audiência alvo. Você vê que ela está no funilzão, então ela é grande. Eu tenho que funilar para chegar o que? Chegar no meu produto. Aí vou para o game design. O que o game design vai fazer? Ele vai pegar isso aqui e vai tentar traduzir isso, né? Então você vê que ele já vai afunilar bastante, né? Porque ele tem que analisar quem vai ser o alvo do jogo dele. E por último, detalhes técnicos, está lá no final, porque depois que eu projetei, aqui a gente pode dizer que é projeto ainda, eu vou ter que ir afinilando até chegar aos detalhes técnicos que vão permitir que esse projeto vire um produto, tá? Bom, aqui eu faço uma comparação. Aqui eu vou apresentar o time de desenvolvimento, né? Então eu fiz uma comparação entre construção civil e desenvolvimento de jogos. O arquiteto é o design, é o cara que bola, o cara que projeta, o cara que tem a ideia. Eu tenho lá na construção o gerente. Aqui eu tenho o produtor, que é o cara que vai organizar tudo, conversar com as equipes, conseguir às vezes a verba, trazer o material para ser produzido o jogo. Aqui eu pus pintor, mas eu vou riscar, tá? Então eu tenho o pedreiro, o eletricista, que é o cara que mão a massa para preparar a estrutura. Aí eu tenho o programador e também eu tenho o designer. Por que isso? Porque eu posso ter um designer geral e eu posso ter um designer que prepara fase a fase do jogo, se eu quiser, tá? Aí por fim eu tenho o decorador, o pintor, algum estilista, etc. Aí aqui eu tenho os artistas conceituais, músicos, etc. Tá? Então é o pessoal que faz o acabamento do jogo. Vamos falar ainda de time de desenvolvimento dos jogos. As equipes, tamanho de equipes, né? Eu posso ter uma equipe pequena. Isso aqui é uma ideia, tá? Pode variar.
de 1 a 5 integrantes. Então, normalmente nas equipes pequenas eu tenho o designer, o programador e o artista. O design bola o jogo todo, como também pode bolar as fases intermediárias. Eu tenho um artista que faz a parte gráfica, posso ter um artista que faz a parte musical, e eu tenho um programador que vai pegar esse conteúdo e idealizar na forma de um jogo, tá? Perceba que eles se interagem entre si. Eu posso ter um programador design, posso ter um artista design, posso ter um programador artista, assim por diante. Esse cara aqui, você tem que entender que aqui ele tem duas vertentes. Quando eu ponho aqui, eu tenho os gráficos e o áudio. Então o gráfico, o cara tem que entender de Photoshop, de Blender e por aí vai. Esse cara aqui, ele vai fazer tanto a música como os efeitos sonoros. Por exemplo, o barulho de uma explosão, tá? Hoje existem muitas bibliotecas na internet que você pode baixar muita coisa grátis, tá? Bom, aí a gente vai para o time médio. O time médio pode variar de 4 a 25 pessoas. A diferença entre o time pequeno e o time médio é que, deixa eu mudar de cor, você tem a figura do produtor. Você tem um design, você tem um programador, você tem um artista. Só que o produtor é ele que vai permitir a interação entre todas as áreas de desenvolvimento do seu jogo. Então o produtor, ele, antes de tudo, é o cara que vai é o cara que vai estar gerenciando o projeto. Então ele consegue verba. Desculpe, por que que tá assim? Vamos voltar aqui. Já sei, acho que eu mudei aqui. É ele que vai conseguir verba, é ele que vai fornecer as necessidades, né? Vai conseguir organizar, vai gerenciar cada fase do projeto, tá? Ele também verifica se o projeto está em andamento. Por exemplo, se a parte dos artistas está em consonância com o que o designer projetou, se o programador está fazendo de acordo com o design, ou seja, se algo que o programador precisa do artista tá ok, e assim por diante. E aí a gente tem um time grande, né, que vai mais de 25 pessoas. O que a gente tem aqui? Além do que a gente já tinha, eu tenho o roteirista, que é um cara que bola a história do jogo. Eu vou ter um artista técnico que é especializado em é um artista especializado, tá? Eu tenho design de nível, ou seja, em cada nível do jogo eu vou ter um projetista especializado. Esse designer pensa geral, esse aqui pensa específico. Por exemplo, eu preciso moldar um monstro e eu preciso de alguém que saiba o ZBrush, que é um software de modelagem. Então eu tenho que ter um artista especializado, tá? Então eu tenho essa diferença. E o produtor continua tentando gerenciar toda a equipe. Normalmente as grandes empresas utilizam esse modelo, tá? Praticamente a produção de um jogo nesse modelo é quase como se fosse um filme. Bom, aqui a gente tem alguns valores, né, que eu tirei do Game for Impact Group. Por exemplo, um jogo para web ou um mobile,
ele está variando, ele varia entre R$150 mil e R$250 mil, tá? Um jogo de console vai rolar em volta de R$20 milhões, dependendo do tipo de jogo que você está querendo atingir, ok? Ele, por exemplo, aqui ele vai variar de 1 milhão a 20 milhões, depende do jogo que você quer atingir. Aqui eu tenho um exemplo de um concept art. No caso, eu tirei essa imagem do livro The Witcher 3, Wood Hunt Art Book. Concept art funciona assim, por isso que você tem que ter um artista técnico. Isso é um artista técnico. O cara bola todo, é um desenhista. Ele vai desenhar o personagem. Você percebe que ele pegou essa personagem aí e criou ela em várias versões. E aí é escolhido qual a melhor versão que vai encarar no jogo, vai entrar no jogo. Então não é uma coisa que sai na primeira, né? Aí depois que o artista fizer o concept art, isso é passado para o artista 3D, que transforma isso num modelo. Isso se for um jogo 3D, se não, vai para um artista 2D que usa o Photoshop e cria o personagem em 2D, tá? Então é só um exemplo de concept art para vocês terem noção do que é. Depois falaremos mais sobre isso no decorrer do nosso curso. Então, nós vimos de maneira geral hoje uma introdução, uma ideia sobre o que é desenvolvimento de jogos. Na próxima aula eu vou falar sobre o GDevelop e como instalá-lo no seu computador. Até lá!